Oi, Oi, Ana, tudo bem? e aí menina, tudo bem? Tudo bom? Tranquilo. Estamos no horário? Deixa eu ver que horas são. Ah, Estamos. uns minutinhos, tá bom. Tá joia? O pessoal tá terminando de Tá, jantar, já vai entrando, dando. deixa eu tirar o som aqui das outras coisas para não atrapalhar. Acho que deu. Enquanto você vai tirando o som aí, a gente estava contando do nosso próximo workshop no sábado, ou na quinta-feira, dia Aqui. 26. Em abril também já teremos aí novas datas. Em breve já Certo. vamos divulgar, mais para o Uhum. fim do mês. Isso. E fora isso, os atendimentos individuais com bonecos, quem quiser aí entrar em contato com a gente. No Sim. sábado passado, nós apresentamos um pouquinho para o grupo a terapia do som. Você gostou, Ana, do Adorei. Já sabe trabalho o que 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 a gente já aconteceu? Aconteceu que eu comprei um sininho de vento depois daquilo e coloquei lá na casa, porque eu achei que aquilo fazia uma diferença. viu? Ai, que máximo! Sério, Muito depois bom. eu disse, nossa, por que que eu não tenho um sino de vento aqui? Dá muita diferença, né? Entrar na Faz um som que frequência traz de uma paz, tudo. assim, é muito bom. Bom É, muito legal. então, e esses são alguns dos trabalhos que nós realizamos. E hoje estamos aqui para conversar um pouquinho no mês da mulher, né, Uhum. Joyce? Com Ana Mansur, fundadora do Verbo Mulher. Ana, se apresenta aí. Me apresento. Então, eu sou Ana Mansur, ah, sou profissional de comunicação da área de relações públicas e, nossa, tenho mais de 30 anos aí nesse mundão velho sem fronteira de trabalho em empresas. Mas há 5 anos, vai fazer 5 anos agora em maio, a gente começou o trabalho com o Verbo Mulher. Né? O Verbo Mulher começou num café, na verdade. Era um café entre duas colegas conversando aqui em São Bernardo sobre as dificuldades que as empresárias, empreendedoras e até as executivas da região do ABC, no geral, né, de São Bernardo e ABC, tinham em parte, claro, ainda tem, porque a gente não consegue resolver tudo, né? Mas, assim, de poder se aprimorar, se atualizar, se aprimorar, fazer cursos, ir em palestras, etc. Tudo o que acontecia era sempre em São Paulo. E isso, claro, continua acontecendo muito. São Paulo ainda é um grande centro, né? Continua sendo um grande centro, mas, tipo assim, poxa, a gente queria ficar mais por perto e fazer mais networking por aqui, e fazer isso assim. E aí nós duas conversamos, pô, mas por que a gente não faz isso aqui então? Né? E foi aí que a gente começou a procurar uma parceria para fazer isso, um local, né? E na época, isso foi em 2015, né? Que nós vamos fazer 5 anos agora. Fomos devidamente recebidas com muito carinho, muito aconchego pelo CIESP de São Bernardo, né? Então a gente está há quase 5 anos lá fazendo os encontros mensais. Nós somos todos os meses a gente tem todos não, minto. Janeiro e julho a gente não faz porque os meses de férias assim, né? Fica com muito pouco quórum daí. Mas nos demais meses a gente sempre tem um encontro mensal, sempre pela manhã, geralmente às quintas-feiras. Esse ano, em função dos feriados, está meio mexido, tem uns dias que vai ser na quarta e tal, uns meses. E a gente faz encontros, então, no sentido de, originalmente, era realmente para trazer essas informações e atualizações bem com foco profissional mesmo, né? E hoje a gente já faz, aliás, acho que naquele mesmo ano até a gente começou já, em função do perfil das mulheres e das coisas que a gente foi observando, a gente começou a mesclar essa questão profissional, exclusivamente profissional, com questões comportamentais e emocionais. Né? Então a gente faz um encontro, mais ou menos, né? Não chega a ser tão parelho assim, mas um encontro técnico e outro comportamental, um focado para, sei lá, marketing, outro focado para medo, outro focado para, sabe, a gente vai mesclando as coisas assim,
porque a gente foi notando, de acordo, conforme as mulheres foram vindo a cada encontro, a gente foi notando aquela necessidade de superar alguns obstáculos que, não digo que só as mulheres passem, mas as mulheres especificamente passam alguns mais complicados, né? A gente tinha mulheres que tinham sido demitidas e estavam numa fase de luto, porque existe uma fase de luto pós-demissão, né? Mesmo quando a gente perde demissão, a gente fica de luto igual, né? Mas quando é demitido é um pouquinho pior, né? Então, assim, aquelas pessoas estavam nessa fase de luto, as pessoas que tinham tido filhos e quando tentaram voltar para o mercado não foram aceitas porque tinham filhos, outras porque estavam velhas, entre aspas, né? Então, tinha muita mágoa, muita dor, muita coisa assim que a gente notava no discurso, na conversa, né, com elas. E fora isso, aquelas que passam a empreender, que começam a empreender, que é a primeira vez, né, saíram do mundo empresarial, do mundo corporativo e começam a empreender, elas têm muitas dificuldades, não no core business delas, não no que elas sabem fazer, porque isso elas sabem fazer, né? Mas de todas as outras coisas que têm a ver com empreender, porque quando tu está numa empresa, tu faz um pedaço do trabalho, é aquele departamento, aquela área, aquela atividade que é da tua responsabilidade. Quando tu passa a empreender, tu tem a tua atividade principal, que é o serviço que tu presta, o trabalho que tu faz, mais todo o resto que tem a ver com uma pequena empresa, que só porque é pequena não quer dizer que é pouco trabalho. Então a gente tem a parte administrativa, a parte financeira, a parte contábil, a parte de comunicação, a parte de marketing, tudo. E aí a gente brinca, né? A equipe, né? Porque a criatura é uma só e tem que fazer o trabalho de uma equipe completa. E aí a gente tem muita coisa que a gente não. Uma coisa é tu fazer, por exemplo, um planejamento estratégico para uma empresa com 5 mil funcionários e que tem milhões, né, em termos de dinheiro. E outra coisa é tu fazer o planejamento estratégico para a tua empresinha que está começando agora, ou que tem um ano e meio. E como é que eu vou fazer um planejamento estratégico para daqui a 10 anos, como fazem as grandes? Né? Não, eu tenho que começar a fazer passos diferentes. Então, a gente entendeu que essas mulheres que estavam num processo de transição para empreender, elas precisavam de uma atenção especial. Né? Elas sabem o métier, mas elas precisam adaptar para uma pequena empresa, na verdade, para uma microempresa. Né? Então, a gente foi fazendo esse tipo de trabalho, a gente foi trazendo uma série de informações e trazendo profissionais especializados em determinadas áreas para dar as palestras, as oficinas, mini cursos, né? E tem andado bem, assim, tem andado bem. Está sendo bacana. Assim. E depois, em 2016, a gente começou a atender empresas também. Porque aí, o que a gente notou também? Essas mulheres que estavam em luto em determinadas situações, né, que vieram sofridas porque tinham sido demitidas e porque não conseguiam se empregar, né, a gente se deu conta que as empresas estão deixando de valorizar ou deixando de... estão perdendo valores mesmo. Porque não se dão conta que o fato de uma mulher estar com 1 ou 2 filhos não quer dizer que ela não tenha mais valor produtivo, profissional. Né? O fato de uma mulher estar com 50 anos não quer dizer que ela está velha, né? E não tem mais condições mentais de trabalhar na empresa e de fazer um bom trabalho. Né? Então, a gente, ao nos darmos conta disso, a gente não para um pouquinho. Não é que a gente queira diminuir o número de mulheres que vem no verbo mulher, mas a gente precisa mostrar para as empresas que elas têm que valorizar essa mulherada que está com eles, né? E aí a gente começou a trabalhar com empresas também. Então a gente faz um trabalho com aquelas que saíram, seja porque quiseram sair ou porque foram saídas, e com aquelas que estão dentro das empresas, né, para valorização delas, elas se darem conta e a própria empresa se dá conta do valor que essas mulheres têm. Basicamente, essa é a história do verbo mulher. Que coisa linda. A Ana já contou pra gente um pouquinho da primeira lei, não foi, não? Uhum. O que você acha? Como é que é? Já falhou o som aqui. É que eu estou comentando que nessa tua apresentação do verbo mulher e de como tudo aconteceu, você já trouxe pra gente um pouquinho da primeira lei. Onde todas pertencem. Exatamente, né? Muito bonito esse trabalho que você faz, né? Eu, particularmente, agora eu estou acompanhando mais de perto,
né? Eu tive a oportunidade de estar na reunião de fevereiro do Verbo Mulher. Eu achei um trabalho fantástico. Agora, em março, tem mais uma, né, Ana? Agora no dia 19, na semana São que vem, na todas as próxima. datas marcadas até o final do ano. Exatamente, né? Estarei em todas. E o que Ah, a então gente lá. percebe é muito isso, né? A gente percebe, né, por que que funciona, né? Eu e a Fran, a gente sempre conversa, né? A gente vê alguns projetos, algumas empresas, e a gente começa a prestar atenção por que é que funciona, né? E fatalmente tem ali lei sistêmica aplicada de forma correta, né? No caso da história que você contou para a gente, é justamente a lei do pertencimento, né? Você está trazendo essas mulheres para a visibilidade. Né? A mulher, ao longo da história da humanidade, ela teve um papel muito difícil, né? Teve e tem um papel muito difícil, né? Sofreu muito e passou por muitas exclusões, né? Principalmente ali Idade Média, que para a gente eu acho que é o que mais chama atenção, né? Aquela questão de Inquisição e de até as mulheres que tinham dons, né? Porque a gente tem, né? Fazer o quê? Que eram mal interpretados, né? Então, muito desse feminino, né? Hoje a gente vê muito aí também projetos em relação ao resgate do sagrado feminino por conta disso, né? Isso, A gente isso. teve um abafamento da figura feminina na sociedade. E esse projeto que você tem, ele é lindo e rico na lei do pertencimento, né? Essas mulheres poderem entender que elas fazem parte, né? Que elas têm um lugar, elas pertencem. E eu achei muito legal quando você comentou também a questão das emoções, né? Porque muito vem da vivência profissional, mas também muito vem dessa questão do que é a mulher, né? Quem foi a mãe, né? O que que essa mãe trouxe, o que que essa avó trouxe, o que que essa bisavó trouxe, né? Toda essa história que vem chegando, como que ela chega até essas mulheres com as quais você trabalha, né? Eu acho muito bonito, né? Esse trabalho como um todo. Também acho. Também acho. Parabéns. E Obrigada, né? falando em pertencimento, eu estava pensando sobre isso hoje de tarde, pensando que a gente ia ter esse papo agora de noite, pensando sobre isso, né? Eu acho que tem uma coisa no grupo das mulheres que passam a fazer parte do Verbo Mulher. O Verbo Mulher tem uma característica assim, a gente tem um grupo de WhatsApp, tá? Mas esse grupo de WhatsApp só pode entrar depois que participou pelo menos uma vez de um encontro presencial, tá? Não dá, não é vou chegando e vou entrando, né? Por uma questão simples, assim, a gente acha importante que ao ir nesse primeiro encontro a pessoa entenda e sinta o espírito do grupo, do trabalho, né? Embora a gente tenha, sim, um objetivo de desenvolvimento da mulher, do potencial da mulher, etc., etc., ele não é no sentido só material, digamos assim, né? Ele é num sentido bem amplo, espiritual, comportamental, energético, etc. Então, envolve tudo isso. Então, quem vai no sentido, com a vontade de só trocar cartão, por exemplo, e vender o seu produto, geralmente ela vai uma vez e não volta mais. E geralmente não entra, nem entra no grupo do WhatsApp. Ou sai, entra e sai, né? E quem está no grupo, a esmagadora maioria de quem está no grupo, tem esse sentimento de pertencimento mesmo. A gente tem um espírito de sororidade dentro do grupo, de apoio mútuo, uma ajuda a outra, nas situações mais nada a ver com trabalho, também com trabalho, mas também nada a ver com trabalho. Entende? Tem uma sensação de eu sinto saudade, eu quero estar aqui em cada encontro para rever todo mundo, para estarmos juntas. Né? Tem esse sentimento entre as mulheres que vão nos encontros do Verbo. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas que tem dentro do grupo, sabe? Elas sempre me emocionam com isso. Né? Então, acho que é bem legal. Acho que esse é um ponto forte do Verbo Mulher. E foi uma coisa que me marcou nesse encontro de fevereiro, Ana, porque eu me lembro de muitas das mulheres falando que vocês estavam proibidas de fazer umas férias tão longas, né? Que elas ficaram muito tempo sem se ver. Né? E aí é bem o que você está comentando, né? Porque é um ponto de encontro, assim, não só para fazer negócios, não só uma questão de network, mas cria-se ali uma família, né?
Isso, isso. Tem esse espírito de família, de irmandade, assim. Bem legal, muito legal. Eu não sei como é que funcionam as outras leis, mas o do pertencimento eu vejo bem. Falando um pouquinho de. Você passou até rapidinho quando você falou do grupo do WhatsApp e a questão de como as mulheres acabam se ajudando e a sororidade. E aí a gente entraria até, poderia puxar esse gancho para comentar como isso vai para uma segunda lei, que é a lei de equilíbrio entre dar e receber, mas eu queria aproveitar para te fazer a pergunta sobre o que é, na sua opinião, ou na sua visão, o que é a igualdade de gênero, na sua visão? Porque a gente, né, o Verbo Mulher vem com essa proposta de resgate, de empoderamento das mulheres, dessa sororidade, mas o que é, na visão da Ana, fundadora do Verbo Mulher, a igualdade de gênero? Na verdade, a gente não fala em igualdade de gênero, a gente fala em equidade de gênero, que é diferente de igualdade, tá? A igualdade esse é um ponto importante que causa um pouco de confusão às vezes, né? É meio difícil de explicar mesmo. Mas eu sempre digo assim, para começo de conversa, um homem e uma mulher quando nascem, o bebê quando nasce, um homem e uma mulher, eles não são iguais, né? Basicamente, a gente olha, às vezes olha antes, né, no ultrassom, mas basicamente, quando a gente olha, esse é menino, essa é menina, por questões físicas óbvias, né? Então já começa assim, nós não somos iguais, biologicamente falando, fisicamente falando, né? Mas nós somos iguais enquanto espécie humana, né? A igualdade, no caso, entre homem e mulher, é no sentido de sermos a mesma espécie humana. E nesse sentido, se a gente for falar em igualdade, a gente quer justamente a igualdade de tratamento enquanto seres humanos. Né? Os mesmos direitos à educação, de acesso à educação, os mesmos direitos de trabalho, de profissionais, de acesso ao trabalho, enfim, dessas coisas que não sejamos, digamos assim, vítimas de preconceito pelo fato de sermos de um outro gênero, que não é o não nasceu homem. Bom, sinto muito, a priori não tenho culpa disso. Já estão fazendo bebê de proveta, escolhendo sexo e tal, mas a princípio a gente ainda não escolhe, né, se vai nascer menino ou menina. Então, assim, nesse sentido de igualdade, sim. Mas tirando isso, Vou esperar um pouquinho aí, ver se ela volta. deu uma travada, né? Eu Deu uma senti que girou. travadinha. Vou voltar de novo. A mulher, por ter a capacidade física de conceber e gerar, né, a continuidade da raça humana, digamos assim, né, ela sempre foi objeto de cuidado, digamos assim, por parte dos homens. É uma questão da natureza, né? O macho, em praticamente todas as espécies, ele procura garantir a perpetuidade da espécie com o gene dele, né? Dar continuidade nisso. E no caso do ser humano, que tem uma questão intelectual diferente e tudo mais, o homem procurou ir garantindo isso, cercando a mulher, né? Deixando a mulher, de certa forma, presa a ele para ele garantir a continuidade do gene dele. E nisso a gente tem sido prejudicada ao longo da história por N coisas que acontecem, né? Até não muito tempo atrás, se a gente for cotar em termos de tempo do planeta e da humanidade em cima do planeta, faz pouco tempo que a mulher teve acesso ao estudo, que a mulher teve acesso, até aprender a ler e escrever primeiro, e depois a poder ir para uma universidade, depois poder ter direito a trabalhar e por aí afora, né? Então, nesse sentido, a gente ainda sofre com vários bloqueios e vários preconceitos nesse sentido. Muito, graças a Deus, já melhorou bastante, né? Mas tem muita coisa ainda. Algumas que a gente tem consciência, que a gente sabe, né?
já caminha em direção a mudar isso, e outras que estão no nosso inconsciente, que a gente não tem noção e que vieram justamente em função das nossas mães e avós e bisavós, etc, etc, etc. Né? São coisas que a gente carrega junto com a gente sem ter consciência disso. Né? E aí, nesse sentido, é que se fala em equidade. O que a gente precisa? A gente precisa que aquelas pessoas que têm alguma peculiaridade, que coloca ela em situação de desvantagem a outras, ela precisa ser auxiliada, ser apoiada para chegar no nível do outro, né? Então, a gente não quer ser igual aos homens, eu, pelo menos, acho que a maioria das mulheres não quer ser igual aos homens, a gente gosta de ser mulher, entendeu? Mas, assim, a gente quer ter as mesmas oportunidades que eles e não sermos... não termos dificuldades por sermos mulher. A gente pode ter dificuldade por N outras razões, porque eu não tive condições porque não tive tempo, porque eu não sei o que, mas não porque eu sou mulher. Né? Isso não é uma desculpa de maneira nenhuma. Então, a gente precisa que haja um suporte nesse sentido. Né? Então, o trabalho do Verbo Mulher não é de igualdade com os homens, mas de haver uma justiça, digamos assim, no tratamento em relação à sociedade de uma maneira geral. Né? A gente não tem que ter obrigação de ser assim ou assado. A gente não tem obrigação, por exemplo, porque é mulher e porque tem um físico que permite gerar, a gente não pode ser obrigada a ter filhos, por exemplo. A gente pode ter a escolha, né, de não ter filhos. A gente pode ter a escolha de trabalhar fora, de trabalhar numa empresa, ou a gente pode... Tem mulher que gosta de ficar em casa cuidando da casa e da família. Tá tudo bem? Tá bem para ti, tá bem para mim? Então tá, beleza, mas são escolhas e não obrigações. Porque a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos e não sei mais o quê. Só um pouquinho, né? Sou obrigada a ou eu tenho a escolha de, que é bem diferente, né? Então são coisas desse tipo que a gente procura, na medida do possível, ir conversando e levando adiante o debate, porque acho que o debate é importante também, né? O debate é importante. A gente discutir, e até porque o que é bom para uma não é bom para outra. Né? Pode ser parecido, mas não igual. Né? Então, e são situações que a gente passa, às vezes, não só no trabalho, a gente passa esse tipo de situação na família mesmo. Né? São pais, irmãos, mães que nos julgam, digamos assim, e nos dizem o que a gente deve fazer, nem ao menos perguntam se é o que a gente quer mesmo. Né? Então, são essas situações. Não sei se ficou explicado. É meio difícil de explicar. Não, para mim ficou muito, muito bom. Assim, essa questão, a diferença, né, de igualdade e equidade. Foi excelente, Ana, obrigada. E uma questão sistêmica também que a gente olha muito, é isso que você comentou por último, né, o julgamento. Por isso que eu acho que hoje em dia é a palavra da moda, né, que é a sororidade, mas ela é muito importante, porque nós mulheres nos julgamos, né, entre nós. Né? Às vezes tem coisa ali que o homem ele nem tá vendo, mas a gente entre nós ali tá um tititi, tá aquela coisa, né? E porque a mulher ela ganhou muitos rótulos, né, ao longo da humanidade mesmo, da história da humanidade, a gente ganhou muitos rótulos, né? A questão de vestimenta, comportamento, se ri demais, se ri de menos, como que se comporta, como que faz em casa, né? Então, tipo físico, né? Ou seja, é muita coisa, e é muita coisa que uma mulher cobra da outra, né? Então, por que a gente não começar a fazer diferente, né? Por que não começar a se apoiar ao invés de apontar o dedo? Exato. Né? Isso aí, tirar o isso aí. julgamento, então. Esse é o ponto. Não há pouco tempo, mentira, foi no ano passado, no trabalho que eu estava fazendo ali na Colgate, uma das coisas que eu comentei, que todo mundo ficou me olhando com uma cara, nossa, eu não tinha me dado conta disso, é que a gente não precisa necessariamente ser amiga. Né? Até porque amigo, eu sempre digo que amigo é um tipo de amor, né? A amizade é um tipo de amor. Eu até digo que a amizade é o tipo mais perfeito de amor, porque a gente não tem muita cobrança, né? Quando tem amizade por alguém. Então, eu digo assim, não precisa ser amiga uma da outra, mas tem que apoiar uma outra. Independente do fato de ser amigo ou não. Né? É minha colega, é minha vizinha, ou eu não conheço, passou na rua, não interessa.
está passando por uma situação X e eu posso, de alguma forma, apoiar, então eu apoio, independente de ser minha amiga ou não. Isso é importante. Claro que com o tempo, se tu convive com a pessoa, isso até acaba virando amizade com o tempo, pelo próprio apoio, né? Pelo próprio apoio que acaba. Aí a outra também quer te apoiar de volta, e quando tu vê, virou amiga mesmo, né? Mas o principal é dar apoio para a outra, não deixar que a outra seja difamada, não deixar que os outros digam que ela tem que ser assim ou assado, não deixar que colegas falem mal dela para que ganhe a promoção no lugar da outra, seja verdade ou mentira, não interessa, não é fofoca não, gente, ó. É para conversar, vamos conversar aqui, vamos abrir o jogo, não fala assim da fulana, a fulana não está aqui para se defender, sabe? É nesse sentido, assim, de manter uma irmandade mesmo. Postura, né? É a postura que a gente deve começar a ter. Sem competição, sabe? Se colocando, eu acho que colocando no lugar de igualdade, né? Isso. Eu acho que a competição foi... Tem a brincadeira que colocaram isso na tua cabeça. Não é chifre, mas colocaram isso na tua cabeça, né? Mas a competição vem nesse sentido assim... eu acho que chegou um momento da história também, da humanidade, em que a mulher tinha que casar e ter um provedor, né? Alguém que suportasse a família que ela viria a gerar e tal. E aí aquela situação, tem mais de uma mulher disputando o mesmo possível provedor. E eu acho que aí nasceu uma competição, né, entre as mulheres. Só que a gente hoje não precisa mais, a priori, de um provedor. A gente pode trabalhar e ter a nossa própria vida e fazer o nosso próprio sustento, né? Então a gente não precisa mais competir umas com as outras, gente. Por favor. Por favor, não vamos mais competir, vamos nos ajudar e nos apoiar, que é bem mais legal. E como é importante observar essa origem, né, desse sentimento, de onde vem isso, né? Colocou de uma forma muito bacana e muito clara, Ana. Né? Veio de algum lugar, só que hoje a gente continua de alguma forma reproduzindo isso num ambiente totalmente diferente, numa sociedade totalmente diferente, com outras necessidades. O nosso lugar já não é mais o mesmo, bem? E só que o comportamento ele continua se repetindo, né? Então só quando a gente tem essa consciência do que foi e a gente começa a olhar para o que percebendo que não precisa mais. E aí a gente vai conseguindo transformar, que é o que a constelação traz na maioria das vezes. Né? Muitas vezes a gente usa nos diálogos de harmonização aquela questão de eu vou fazer um pouco diferente. Eu entendo ou eu consigo enxergar o que era no passado, por que as coisas tinham que ser daquele jeito em algum lugar aí no passado, mas eu posso fazer um pouco diferente. Acho que é isso que você está comentando, né, Joyce? Que hoje a gente pode, sim, olhar para a nossa sociedade como um grande sistema e falar, tá bom, eu entendo que até então era desse jeito, mas que agora eu posso fazer um pouco diferente. E aí a gente consegue respeitar qualquer que seja a razão aí do passado e mudar um pouquinho a postura, né? E aí criar um ambiente que vai se tornando cada vez melhor e cada vez mais positivo para as próximas gerações também. Exatamente. Mesmo. Que legal. Eu acho que o ser humano, de uma maneira geral, tem uma dificuldade. Tem uma dificuldade muito grande de se dar. O mundo muda numa rapidez incrível, e agora, nos últimos, 40 anos, cada vez está mais rápido, né? Então, tecnologia, isso, aquilo, comunicação, internet, não sei o quê, papapá. E as pessoas parecem que não conseguem acompanhar em termos de comportamento, em termos de mudar também esse tipo de coisa, né, da competição e outras coisas do gênero, na mesma velocidade, né? São situações assim, são até antagônicas às vezes. Se a gente for parar para pensar, a gente está num mundo, não vou dizer 100%, mas 90% globalizado, né? E a gente consegue ainda fazer coisas do jeito que as nossas avós faziam, numa realidade que era completamente diferente, que nem luz elétrica não tinha.
Não tinha, né? Era luz não era nem de vela, era lampião e querosene, entendeu? E a gente quer continuar fazendo as coisas do jeito que elas faziam, gente. Sabe, naquela época tinha que ser assim, por isso, por isso, por isso. A gente, que eu digo, a sociedade, o mundo evoluiu, progrediu, né? E a gente às vezes continua assim, sem progredir em termos de comportamento, porque a gente não para pensar. Pensa, não é mais assim, não precisa mais disso. Que bom! Agradece que não precisa mais disso. Eu estou num momento mais adiante, né? Dá para fazer diferente. Então, vamos ajudar, né? Vamos ser irmãos, né? De verdade. E aquela famosa frase que a gente usa, né, Fran? O meu destino é diferente do seu. E é mesmo, né? Então, Claro. tenha consciência, né, que já veio alguém que já fez bastante coisa para você estar Abrir o aqui hoje. caminho. Exato, né? Já sofreu muito com o lampião para hoje você ter a luz elétrica. Então, é Exato. diferente. É um modo de fazer diferente. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito legal. E aí, meninas? Que legal. E aí, Ana, eu queria saber um pouquinho aí da constelação sistêmica. Como que você encontrou a constelação? O que você pode dizer aí um pouquinho dela, desse conceito aí no seu trabalho? Pois olha, como é que eu encontrei a constelação? Eu acho que ela veio vindo na minha direção. Eu acho Normalmente que ela começa a acontecer, a gente começa a escutar aqui, acolá, alguém fala aqui, fulano faz, mas o que é isso, isso é aquilo, e a gente começa, eu sou meio curiosa, né, meio bastante curiosa, aí eu começo a me ligar, não, mas o que é essa história, deixa eu ver o que é e tal, né, mas assim, eu acho que até para entender melhor a constelação tem que estudar mais, na real, assim, eu gostaria de ter um pouquinho mais de disponibilidade para estudar mais sobre a constelação, tá? Mas eu entendo, pelo que eu até o presente momento pude acompanhar e perceber e fazer, né? Ou ser fazida, dependendo do caso, é que ela consegue nos fazer observar e entender a realidade de uma, como é que eu vou dizer, de uma situação. Putz, eu vou ter que falar um pouquinho mais da minha experiência anterior para poder entender isso. Em função da minha formação, eu já estou com 57 anos, já passei por um monte de coisa na vida, né? Então, uma delas, lá quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu fiz programação, e depois, em relações públicas e mesmo em administração, as teorias sistêmicas da administração. Então, a gente tem um entendimento das consequências e dos impactos das coisas conforme elas vão descendo naquela árvore que é um fluxograma, por exemplo, um organograma, etc, etc, etc. Então, isso para mim sempre foi muito claro, muito claro. Né? Eu sempre consegui enxergar isso. Mas eu nunca tinha pensado, antes de saber que a constelação sistêmica existia, eu nunca tinha pensado nisso dentro de um relacionamento entre pessoas, numa questão comportamental, entendeu? Nunca tinha enxergado isso. Né? E quando eu comecei a entender um pouquinho, a ler um pouco, a entender um pouco sobre constelação, eu digo, nossa, mas esse negócio tem tudo a ver. Que legal. Porque acompanha aquilo tudo que eu já entendia em termos organizacionais, em termos de teoria da administração, etc. E tal. Digo, se serve para uma coisa, com certeza tem que servir para outra, porque faz sentido. As coisas têm... Nada é estanque na vida. Né? Nada na vida, nada que a gente vive ou que os outros vivem é estanque. E aí vem aquela questão até do efeito borboleta, né? O que um faz não sei aonde, vem vindo em ondas e acaba te afetando também. As questões de causa e efeito, as próprias doenças, né? Tudo que a gente vive hoje no corpo ou na mente é reflexo de outras coisas que a gente... Né? As causas estão mais para trás, não é só a doença, né? Então, eu digo, nossa, esse troço tem tudo a ver. E aí eu digo, isso, e é engraçado que começa a chegar um monte de informação de um monte de lugar e as coisas começam a fazer muito sentido. Né? Então, eu acho que sim, tem tudo a ver a questão do entrelaçamento de relações entre as pessoas. Né? E que muitas vezes esses entrelaçamentos, dependendo do movimento que a gente faz, dos sentimentos e das emoções que eles
que esses entrelaçamentos provocam, a gente acaba causando nós, né? Nós emocionais e comportamentais por consequência. Emocional, em função daquele nó emocional, a gente gera um comportamento até de defesa e tal, em relação àquela dor, aquele sofrimento e tal. Então, isso para mim fez um sentido absurdo quando eu comecei a entender um pouco mais. Ainda entendo muito pouco, tá, gente? Isso é só o que eu consigo enxergar, assim, digamos, na superfície da coisa. Não, mas eu acho que faz todo sentido, todo sentido. E eu tenho observado, assim, eu já participei, eu já tive, eu nem sei quanto tempo faz, 1 ano ou 2 atrás, eu fiz aquela constelação com vocês, já foi com bonequinho e tudo, né? E aí eu tenho participado dessas outras constelações como representante, como observadora e tal, e ainda teve o último que eu fiz como constelada mesmo. E o engraçado é a gente ver que o desenrolar desses nós, o desatar desses nós não é tão imediato, assim, cortou e resolveu o problema. Não. O nó vai afrouxando, né? Ele vai se soltando. É muito interessante. Eu não sei se alguém aí trabalha com tricô, crochê, alguma coisa dessas aí. Mas eu cansei de nosar a lã quando eu estava fazendo tricô, né? E aqui, meu Deus, como é que eu faço para desenosar esse negócio? E aí a gente vê que realmente não desenosa de uma hora para outra. A gente tem que ir puxando aqui, afrouxando ali, aí ver onde é que está o começo da meada. Então a coisa vai aos poucos se desfazendo e a gente vai vendo os efeitos. Eu tenho tido sonhos, inclusive, né? Interessantes, assim, né? Então, assim, aí a gente vai se dando conta que não é uma solução no momento. Aquele momento da constelação, ele é o puxar o fio da meada. A gente começa a puxar o fio da meada. E tem que ir trabalhando. Esse fio não continua puxando porque não terminou o negócio. Assim começou, entendeu? Mas é bem bacana. É bem bacana. Até porque, né, Ana, você foi falando, eu fui criando a imagem na minha cabeça e faz muito sentido, mas até porque o trabalho de depois continuar a puxar, usando esse exemplo que você trouxe, ele é nosso, né? Então, quando vem a constelação, traz um novo olhar, que é essa puxada que você comentou, aí você fala, opa, acho que por aqui vai. Só que aí o continuar depende da gente. E às vezes mexeu com tanta coisa que não dá para só ir puxando, né? Precisa daquele tempinho, dar uma respirada, né? E aí olhar por outros aspectos, aquele bololô e falar, bom, acho que agora realmente eu consigo puxar sem estragar nada, né? E aí segue no destino. Sem estragar nada, eu acho que é sem estragar nada. Construindo algo novo, além de tudo. Bom, aí pode ser. Aí pode ser. Não, mas eu acho que é bem isso mesmo. É bem isso. E a gente precisa... porque quando a gente encontra o fio da meada, dói. Quando a gente acha o fio da meada e dá aquele primeiro puxão nele, dói. É que nem o machucado que a gente tem que abrir para poder botar o remédio. Dói. Então tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo de acomodação daquilo, né? Não precisa se atirar até o fundo do poço, né? Vai devagarinho e deixa... Porque o processo ele acontece, na real. O que eu me dei conta é que, mesmo não pensando naquilo, o processo acontece. Tanto é que eu sonho. Né? Sem ter pensado no assunto, eu sonho. Quer dizer, é um processo inconsciente, na real. Eu não tô pensando, meu Deus, e agora isso tem a ver com aquilo, e aí fulano fez, deixou... Não tô nessas. Né? Mas a coisa vem vindo, ela vem soltando, né? Ela vem devagar, na verdade. Mas não devagar que... Ainda bem que é devagar, porque se viesse uma vez só, acho que a gente tinha um soco no peito. Assim. Ainda bem que é devagar que a gente consegue ir processando isso. É bem legal, eu estou achando bem interessante. Não sei quanto tempo vai levar para desenosar tudo isso, mas... É que acho que quanto mais velha a gente é, maior é o nó, né? Eu tinha que ter feito essa constelação há uns 30 anos atrás. Terceiro. Da ordem. Da ordem, né?
Ai, que legal, Ana. É bacana a gente saber assim o ponto de vista dos constelados, né? Porque de alguma forma a gente fica tão envolvido, né, com as leis, com a teoria, né, com os trabalhos do ponto de vista do constelador, e é muito gostoso ter esse tipo de feedback, né, de saber como é que está indo, como é que está sendo, né, até porque cada pessoa reage, né, diferente. Claro, claro, com certeza. Então é muito legal. E Ana, dentro do nosso tema, eu queria saber assim, o que você poderia dizer sobre o poder realizador das mulheres? Como que você vê isso com esse trabalho do Verbo Mulher que você faz? Puxa vida. Eu acho que a mulher, as mulheres, a mulher tem um poder realizador, criativo, gerador, né? Que não necessariamente precisa ser de gerar uma nova vida de um filho, no caso, né? Mas ela tem um poder criativo imenso, enorme. E por ter sido por muito tempo submetida a certas regras, né? Ela não tem consciência disso. Falta para a mulher, para muitas mulheres, não vou dizer que para todas, claro, a consciência desse poder gerador que ela tem, criativo. Né? E porque para ela parece que foi delimitado, né, que o poder criativo dela era de criar filhos. Só que não, gente. Nossa, a gente tem poder de criar muito mais que isso. Né? E além do criar, a gente tem também Isso é fato. Isso é fato porque os homens têm, a gente sabe, fisicamente eles são mais fortes, eles ao longo da história foram à guerra, lutaram, fizeram, aconteceram, etc. Né? Algumas mulheres também o fizeram, poucas, mas algumas o fizeram também. Mas nós temos um poder interessantíssimo que é de conseguir conciliar as coisas sem necessariamente ir à guerra. Um poder talvez diplomático, não sei se a gente poderia chamar assim, né? Mas a gente tem um poder diplomático de conseguir conversar com as pessoas, de conseguir ver a emoção que está por trás daquilo. Aquilo não é só o cara tá brabo, mas por que ele está brabo? Qual é a história que está por trás disso? Como é que eu posso fazer para ele baixar a guarda, como a gente diz, né? E ir conversando e ir levando. A gente tem esse poder, claro, de negociação diplomática assim, sensacional. E isso para ser utilizado em todas as áreas. Ah, mas a mulher é manipuladora porque ela faz isso com o marido. Gente, não é isso. Também, né? Também, por que não? Né? Mas assim, em tudo, nos negócios, na empresa, ela tem condições de fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira pacífica, digamos assim, né? Gentil, né? Sem brigas. Mas, se necessário, ela também pode falar mais alto. Né? Que nem a gente faz realmente, né? Tá, chegou, deu, agora deu. Né? Chegamos no limite. Então, a mulher tem essa capacidade de ir de um lado para o outro, dependendo da necessidade. Eu acho que esse é um grande potencial que a gente tem e que a gente precisa reconhecer. Muitas de nós não temos noção disso, não temos consciência disso. Né? E a gente precisa ter a consciência, e aí, como está muito tempo abafado isso para trás, a gente precisa começar a praticar isso, a colocar em prática, porque como tudo na vida é uma questão de prática. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu com a habilidade desenvolvida, né? Então a gente tem a semente dessa habilidade, a gente tem que desenvolver essa habilidade. Né? Então acho que esse é o nosso papel agora, de nós as mais velhas, as sábias, a última fase, né? Da gente conseguir fazer com que as mulheres façam esse aprendizado, caminho. A gente abriu a trilha, né? Venham atrás e venham aprendendo, venham desenvolvendo, desenvolvam isso aqui no verbo mulher, fora do verbo mulher, né? Vamos conversando e fazendo. Gente, nós estamos em 2020. A gente tem uma situação planetária complicada em termos de meio ambiente, em termos de sustentabilidade, em termos de uma série de coisas, que se a gente não meter a mão, eu vou dizer para você, não sei se a gente chega a 2050, né? Se nós não metermos a mão, a coisa vai complicar. Então, assim, acho que precisamos tomar este poder para nós, o nosso poder. Não é o poder dos outros, não é o poder dos homens, não é o nosso poder.
e colocar esse poder a serviço da humanidade. Sabe? Começando, claro, dentro de casa e dali para fora, né? De casa, da empresa, do negócio, do governo, do Estado, e vamos embora. E vamos fazer esse negócio acontecer, e tem que ser rápido. Não dá para esperar muito, não. Senão não vai dar tempo. Você falou algo bem importante que, dentro de tudo, me chamou assim, uma atenção quando você fala o nosso poder, né? Quer dizer, não é o poder do outro, quer dizer, é de novo uma questão de postura. Qual é a postura da mulher, do feminino? Isso é que tem que fazer valer para realmente a coisa acontecer, porque os outros vão ter outras habilidades, mas nós, enquanto mulheres com força de atuação, qual é a postura que a gente deve ter para seguir? Isso é muito... Quando você fala, o corpo até treme, assim, numa energia de... É isso, né? E eu acho que nesse processo, né, disso que você trouxe, né, que a Fran disse, que o corpo até treme, né? A nossa força, o nosso poder. Eu percebo que para muitas mulheres, pensar neste poder é puxar o fiozinho que dói, né? De alguma forma ali é mexer demais com tudo que vem sendo construído há muito tempo, né? E de fato é uma lição de casa, né? Para cada uma começar a olhar, né? Com consciência que tem um lugar que pertence a tudo isso, né? Que você faz parte de tudo isso, então você também tem os seus direitos, você tem as suas oportunidades e brigue mesmo por elas, né? E quando aparecer, agarra, né? Não fica pensando que é menos, o que será que vão pensar e o que vão dizer lá em casa. Você merece, você chegou até aí, é seu, né? Pertence. Isso. E não é brigar como um homem brigaria, né? E não é brigar como um homem brigaria, né? Talvez é brigar com esses talentos que você comentou muito bem, que são nossos. A diplomacia, a gentileza, a passividade, o agregar. Então, bem bacana lembrar tudo isso. Eu acho super importante a gente saber que a gente pode conseguir as coisas sem briga, discutindo sim, argumentando sim, mas não brigar. Para que gritar? Para que fazer fiasco? Para que barraco? Entendeu? A gente consegue fazer isso num tom de voz bacana, conversando, argumentando. Olha, é assim, olha, não é assim. Quem sabe 1 mais 1 aqui não é igual a 2 por uma questão X. Né? A gente consegue fazer isso sem aquela explosão, aquela loucura, aquela coisa, né? E aqui é guerra. A gente não quer, mulher não quer guerra, gente. Mulher não quer guerra em nenhum nível da vida. A gente quer resolver as coisas e não guerra. Né? Então, eu acho que essa é a nossa questão. O nosso potencial é esse. O nosso potencial é de resolver as coisas sem guerra. Coisa linda. Tomara, né? Que a gente... acabando já. Senão a gente vai ser derrubado pelo Instagram. Papo ótimo. Daria para ficar aqui mais um tempão. Muito gostoso. Dá, mas isso dá um dia ou mais de discussão. Se a gente, porque a gente vai puxando, porque puxa o fio da meada aqui, mas tem outra ponta lá do outro lado. Vai puxando, vai longe. Vai longe. A gente pode fazer um dia legal de pessoal, presencial, assim, conversando sobre essas coisas. É muito gostoso. É verdade, excelente. Ana, queria agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, convidar aí as mulheres que estejam nos assistindo para comparecer a uma das reuniões aí do Verbo Mulher, conhecer o teu trabalho. Quem quiser aí visitar a página do Verbo Mulher, vai ter mais detalhes. Muito obrigada por essa conversa, por realmente nos fazer lembrar aí o nosso lugar, como que é que a gente pode equilibrar e realmente se sentir pertencente nessa sociedade. Amém. A gente é pertencente, sim. A gente é. Foi muito bom conversar. E, conhecer o meu trabalho, eu fiquei até pensando, é tão bom fazer o que eu faço que eu não consigo nem considerar como trabalho.
Mas, ok, é trabalho, mas é um trabalho maravilhoso, que eu adoro fazer e faço com muito carinho. Eu acho que se eu não fizer mais nada de bom na vida, isso já é um negócio que valeu. Que legal. A gente Eu se adorei sente conversar assim com também, você. né, com a constelação, porque impacta vidas. E a gente percebe a mudança ou a informação adicional que aquela pessoa está levando. Acho que você também sente isso. Quando está acrescentando mesmo algo e sabendo que aquela pessoa foi impactada e vai sair dali ainda mais forte para atingir seus objetivos. Então a gente A pessoa sabe sair sempre melhor do que aquilo quando chegou. A gente botar uma isso. vírgula ali para mais já resolveu, já foi bom. Né? Excelente. E o trabalho de você Ótimo, também é maravilhoso, também adoro. muito obrigada, viu? Obrigada, Ana. Obrigada Eu ao que pessoal que se agradeço. conectou com a gente. Está aqui até agora. Quem está assistindo pelo YouTube depois, obrigada por ter ficado aí com a gente por todos esses minutos. E até a semana que vem. Até. Semana que vem, quinta-feira, estamos lá. Aí, Tchau, tchau. meninas.